Queridos, que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. Vou ler na versão na NVI. Amém. Todos encontram. Nem falei, né? Onde é? Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no versículo 1. Tá fácil agora. Amém. Glória a Deus. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tour, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, a sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Então, Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Presta atenção a partir desse versículo, do versículo 10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Ela não estava mais triste. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim,
Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Elcana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Faça o que for bom aos seus olhos, disse Elcana, o marido. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então, ela ficou em casa e criou o filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, um efa de farinha e um odre cheio de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela lhe disse: tão certo como vive o meu Senhor, eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que fiz. Por isso, agora, eu dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então, ali, adorou ao Senhor. Amém? Senhor Deus, abra o nosso entendimento. Cuide do falar e do ouvir nessa noite, para que tudo que venha acontecer seja produto da tua boa vontade. Amém? Glória a Deus. Queridos, o livro de Samuel já inicia trazendo um processo de dor, um processo que está mais claro com o posicionamento de Ana, mas também um contexto que está por fora, porque a Israel daquele tempo já estava também vivendo conflitos espirituais e políticos. No primeiro livro de Samuel nós temos um período de transição, de quando o período dos juízes estão se encerrando. Então, muitos dos que eram inclusive envolvidos com o processo espiritual daquele povo, também estavam contaminados. Inclusive o próprio profeta, o próprio Eli, o sacerdote, ele não era bem visto por todos, porque ele era muito passivo com uma série de descompromissos dos seus filhos, que também eram sacerdotes, que também serviam, a sua família inteira serviam ao templo. Existiam diversas crises naquele período. Os filhos de Eli serviam ao templo e eram chamados por alguns, inclusive, de filhos de Belial, porque as pessoas realmente daquele tempo não tinham muito compromisso. Mas o Senhor sempre nos direciona e sempre mostra para nós, quando lemos a sua palavra, que mesmo nos períodos mais absurdos de crise espiritual, de crise política e de crise moral, nós sempre vamos ver servos fiéis. Pessoas que estavam sempre inclinadas a viver a verdade e a depositar aquilo que havia de melhor da sua existência e do seu coração aos pés do Senhor. Nós vamos ver isso acontecer em diversos momentos, até em períodos de crise moral absurdos, como nós vamos ver o caso de Sodoma e Gomorra. Mesmo assim existiam pessoas que eram tementes a Deus. Quando no período de Noé, que Deus estava tão incomodado com aquele período, que decidiu zerar tudo com um dilúvio, mas encontrou disposição ainda em um homem. Porque a palavra do Senhor e aquilo que vem do Senhor é maior do que qualquer achismo, do que qualquer impressão ou do que qualquer crise que a gente conheça. Não há nada que pode se sobrepor ao Senhor. E sempre, mesmo quando parecer que tudo está em silêncio, o Senhor ainda continua falando. Mesmo que você não ouça, mesmo que você não veja, o Senhor está lá trabalhando. Quando nós acompanhamos um texto como esse, isso fica muito claro. Os primeiros versículos desse texto nós vamos ver a amargura de Ana. E para quem está anotando, eu tenho um tópico, um título para esse primeiro momento. A adoração começa quando escolhemos o altar e não a autopiedade. Os primeiros versículos vai mostrar uma Ana angustiada, uma Ana aflita, uma Ana desesperada, humilhada, dentro da própria casa.
Eu acredito que muitas pessoas aqui já se sentiram como Ana em diversos contextos da sua vida. Se sentiram humilhados dentro de casa por falas de parentes, humilhados dentro do trabalho, ou às vezes até como Ana em algum nível se sentiu desprendida até de uma relação, como se tivesse sido abandonada até pelo próprio Deus. Como se Deus não estivesse olhando para ela com o cuidado que ela esperava. Então nós, quando lemos essa história, nos identificamos muitas vezes. Que é impossível que a gente, em toda a nossa jornada de fé, nós não tenhamos em algum momento permitido ser tomado desse tipo de sentimento. Mas há algo muito interessante na postura de Ana. O texto vai dar muita evidência de que Ana estava em um processo de sofrimento, perseguição constante. Porque vai falar que quando Elcana ia para levar sacrifício em Siló, uma vez por ano, todo esse período da jornada deles, ela tinha que ouvir as zombarias da outra esposa de seu marido. Então aquele sentimento se enganchava em Ana, promovendo angústia e promovendo dores, que hoje nós não faltaria nome patológico aí, sintomas, né, psicológicos e médicos para a gente dar para o que ela sentia. Mas o que eu sei ela sentia algo terrível. Eu já contei aqui para a igreja uma vez, e é importante porque isso fica muito claro aqui, que na filosofia, tem uma parte da filosofia que a psicologia pegou emprestado. Né? Alguns dizem que surrupiou, né? Não foi bem emprestado, mas pegou uma parte da filosofia. E essa parte diz que o ser humano, para existir, o que marca a sua existência é ele se angustiar. Até para ele ser um homem feliz, ele precisa saber o que é felicidade. Ele só vai conhecer o que é felicidade se ele tiver um parâmetro oposto. Se ele também souber o que é negativo, se ele souber o que é ruim, se ele souber o que é uma falência. Então tudo isso vai fazer com que ele valorize mais esses bons sentimentos. Então essa mesma escola filosófica, que se chama fenomenologia, ela vai dizer que o ser humano, todo mundo tem dentro de si angústia. Mas a angústia ela vai se ramificar e se apresentar de duas maneiras. Aquela que te paralisa e aquela que te move. Todo mundo aqui, já falei isso algumas vezes aqui, todo mundo acorda de manhã e quando vai para trabalhar, para a escola, porque é meu caso, né? Vai trabalhar na escola, vai trabalhar, vai para a faculdade, vai para qualquer lugar. Existe muitas vezes, talvez não todos os dias, né? Mas muitas vezes a gente é tomado de uma angústia. Eu tenho que ir mesmo? Eu tenho que fazer isso mesmo? Não, Davis? Não, quase todo dia, né? Para não dizer todo dia. Eu tenho que ir mesmo? Eu tenho que fazer isso mesmo? Tenho. E aí você é tomado daquele sentimento, você vê o relógio, às vezes a hora já passou um pouquinho, aquilo te angustia mais, mas você ter olhado para aquele relógio promoveu mais angústia, mas essa angústia foi acelerar. Você teve que se arrumar mais rápido, você teve que pegar suas coisas mais rápido e teve que sair. Ela não te paralisou, ela te moveu. Mas essa se chama angústia existencial. Aí essa mesma escola filosófica vai dizer que existe a angústia patológica. Patologia, doença. É aquela que já não te move, é aquela que te paralisa. É daí que vai nascer a depressão, por exemplo. Que o sujeito é tomado em tristeza e não tem mais vontade de reagir diante das circunstâncias da vida. Nós temos Ana tomada de uma angústia muito forte. Porque hoje, eu acho que uma mulher que não consegue ter filhos, ela é tomada de uma angústia. Mas naquele tempo, por uma questão do contexto social, que a figura da mulher era muito valorizada por conta dela poder produzir filhos, isso trazia um peso muito grande para ela. Principalmente saber que o seu marido tinha uma outra esposa que podia gerar filhos. E ela não. Então ela estava dentro de uma situação de extrema violência psíquica e mental. De um sofrimento que poderia ter paralisado Ana. Mas o texto revela para a gente uma outra postura. A angústia, o desespero, a agonia de Ana não promoveu paralisia, mas promoveu movimento.
Ana não estava parada diante daqueles problemas, mas estava se movendo. A sua angústia, o seu desespero estava promovendo em Ana a ação. E antes da gente continuar aqui a nossa reflexão a partir do texto, fica essa pergunta ao nosso entendimento. Nos dias de angústia, as histórias mais tristes que alguns podem estar vivendo, isso tem promovido ao seu coração paralisia ou movimento? Tem uma coisa que eu descobri na caminhada na fé em Cristo Jesus. O Senhor, Ele opera em misericórdia nas nossas vidas em todos os campos. É certo que o Senhor nos alcançou com a sua graça, que trouxe a nós a oportunidade de viver uma vida que nós não merecíamos. E desfrutamos uma série de privilégios, porque não tem outro nome, pois não merecíamos nada disso. Não é direito, é privilégio. Mas mesmo assim há uma coisa que eu sinto, que o crente, ele não tem o direito de sentir. A gente sente, mas a gente não tem o direito de se agoniar com o dia de amanhã. Nós não temos esse direito de ficar desesperado com o que está por vir. Ficamos, mas não temos. Porque nós nos reafirmamos diante de um Deus que deixa tudo muito claro e repete incontáveis vezes quem é Ele diante de nós. O que Ele faz para aquele que o procura, para aquele que o reconhece, que entende quem Ele é, para aquele que desprende o seu coração para Ele. Nós afirmamos aqui em canções, afirmamos em orações, na leitura da palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Nós falamos coisas do tipo, de naturezas parecidas com esse versículo, com esse texto, que a palavra vai afirmando o tempo inteiro que o Senhor, Ele opera caminhos nas nossas vidas que são bons caminhos. Mas a gente ainda encontra tempo e disposição para se angustiar. Tudo na vida, no nosso entendimento, gera condicionamento. Quando a gente vai sempre repetindo, permitindo que determinados pensamentos sejam costumeiros, é comum e é natural que em algum momento eles se tornem grandes demais para que a gente consiga dominá-los. Talvez se angustiar hoje não seja um problema. A gente ainda encontre tempo e disposição para reagir diante disso. Mas quando a gente permite que a nossa cultura diária, comum, seja de estar sempre permitindo estar angustiado diante daquilo que ainda virá, a gente meio que negligencia a nossa crença sobre quem é Deus. A minha avó gosta de dizer muito, né? Ela fala muito isso para mim. Não fique ansioso com coisa alguma. Esse é um direcionamento que a palavra nos traz. Não está ali por acaso. Está ali para despertar no crente uma certeza e uma dependência em Deus. E eu afirmo para a igreja nessa noite: não se angustie, não se desespere, não se atemorize, pois o Senhor é contigo. No dia mais difícil, no dia mais angustiante, que você vai sentir, porque você é gente, mas você é gente que se reconhece diferente dos outros, não porque você é mais especial, pelo contrário, porque você percebe que é imundo, que é impuro, que é indigno, e por isso procura dar o seu coração, para que quem tem de fato valor e juízo, possa inundar a sua existência. E você dizer: agora vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. E você dizer: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Senhor quer promover mudança no seu entendimento, na sua história, na sua rota. Então nós temos aqui uma Ana, que ela não nega a sua dor, e ela começa a tomar uma outra posição. Ana faz uma coisa que é uma lição para nós. Ela leva a sua dor para o lugar certo. Ela não só se movimenta, que não basta se movimentar, não basta seguir o caminho, não basta tomar uma rota, mas a rota certa. Não basta uma direção, mas a direção certa.
Ana toma a sua direção. Ela vai para a presença de Deus. Há algo muito interessante nesse posicionamento de Ana. Porque o sofrimento não silenciou a sua fé. O sofrimento foi combustível para a sua entrega. E não só isso, Ana começa a viver uma entrega intensa, ao ponto de que quem estava ali começou a ver outra coisa. Não parecia que ela estava se entregando, parecia que ela estava embriagada. A adoração verdadeira, queridos, ela não espera o alívio, ela espera o clamor. Ana não esperou se aliviar, o Senhor entendeu. Ana não esperou o momento, Ana simplesmente adorou ao Senhor. O segundo ponto é que a adoração confunde quem só conhece o ritual, mas não entende o coração. No versículo 13, como já mencionado aqui, Eli observa e pensava que ela estivesse embriagada. Porque Ana se expressa de uma maneira tão intensa que até um sacerdote a julga mal. Talvez o homem que estivesse mais próximo do contexto espiritual ali, que conhece sacrifício, porque a gente já conhece o contexto do Velho Testamento. Nós sabemos que determinados níveis de sacrifício, só quem fazia eram aqueles que serviam dentro do templo. E nós temos aqui um sacerdote não entendendo o que estava acontecendo diante dos seus olhos, por conta do posicionamento de uma adoradora. Nós sabemos, ao longo do contexto histórico que tem no primeiro livro de Samuel, que Eli era um homem que as pessoas já tinham uma certa desconfiança, porque estava seguindo, junto com os outros que serviam ali, um posicionamento muito religioso. As pessoas apenas serviam ao templo porque este era o seu dever. E quem começa a servir aos meios religiosos, à igreja, apenas para cumprir suas tarefas, não é adorador. O fato de ser a pessoa mais disciplinada com as escalas do louvor, com o horário de chegar na igreja, não é isso que caracteriza você como um adorador. O fato de você ser uma pessoa que está sempre no processo da intercessão, vem certinho com os horários, que levanta sua voz, que ora bonito, isso não caracteriza você necessariamente um adorador. Primeiro porque nós sempre repetimos aqui, que o Senhor deixou muito claro, no capítulo 4 do Evangelho de João, que Ele procura pelo quê, igreja? Adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Senhor não procura por estética, o Senhor não procura por ativismo, o Senhor procura por corações sinceros. É ali que Ele reconhece. Eli não reconheceu um coração sincero, mas não importava para Ana o reconhecimento de Eli. Não importava para Ana o reconhecimento de qualquer pessoa que a cercasse. O que importava para Ana era que o seu desprendimento e o seu sacrifício chegassem em quem realmente importa. E mais uma vez, Ana está trazendo uma lição. Porque às vezes a gente está muito incomodado em que o nosso esforço, em que o nosso posicionamento na igreja, em que a nossa vida espiritual, e às vezes até que as nossas dores, a gente quer que as pessoas tenham empatia mesmo com as nossas aflições, e que elas tomem um posicionamento em nosso favor diante das nossas aflições. Porque minha casa está em crise e ninguém toma conta de me ajudar, de me ouvir, de me falar. Eu estou em problema com minha esposa, com meu filho, com minha filha, com meu trabalho. Nós, como irmãos, de fato, temos que ter ouvidos sensíveis a isso. Isso é verdade. Mas você não pode limitar o seu movimento e direcionamento para o caminho correto, que é ir ao encontro da presença de Deus. Você não pode se limitar por conta da postura do outro. O outro achava que Ana estava embriagada, estava bêbada.
por conta da forma que ela estava se expressando ali. E mais uma vez, nós lemos o texto até o final, a oração de Ana foi atendida. Então o Senhor não estava se importando com isso. O filtro da avaliação de Deus sobre o que de fato importa para um coração desprendido, que procura viver imersão com o Senhor, não é o filtro dos olhos físicos, do que os nossos ouvidos conseguem acompanhar. É algo que está lá dentro, que é genuíno, que é verdadeiro, que é sincero, que é profundo. O Senhor quer de nós profundidade. Isso não tem a ver com o meu evangeliquez, com a forma que eu prego, com a forma que eu canto, com a forma que eu falo, com a forma que eu oro. Tem a ver com algo que é muito mais profundo, com a forma que Deus me vê. E Deus nos vê o tempo inteiro, o tempo todo, quando estamos sozinhos no quarto, quando não tem ninguém em casa, quando estamos acessando um recurso, um dinheiro que não é nosso. Às vezes, a forma que nossas posturas são colocadas diante dessas situações, é ali que nós somos avaliados. Não é quando nós fazemos o que é certo na frente dos outros, mas quando nós fazemos o que é certo quando ninguém está olhando. Às vezes a gente pensa que os olhos da igreja são mais importantes do que os olhos de Deus. Os olhos da família, os olhos da lei são mais importantes do que os olhos de Deus. Porque quando a gente comete equívocos e erros, simples que a gente tem mais segurança de fazer porque ninguém está olhando, isso procede de um pedaço ou de uma totalidade de descrença no Senhor. Porque se você crê em Deus, você teme ao Senhor, você acha que Ele não está te olhando? Ele não está ali? Talvez o nosso momento sozinho seja a nossa grande oportunidade de exercer mais intimidade com o Senhor, porque é um momento que nós temos menos distrações. E às vezes esses momentos são utilizados justamente para construir comportamentos que rompem a nossa relação com Ele. Então Ana vai ao templo. Aqui a gente entende que adorar é entrar em um lugar que só você e Deus conhecem. Por isso Eli não conheceu. O mundo, representado na pessoa de Eli, ou seja, o que está lá fora, o mundo vê descontrole, onde Deus vê entrega. Há gemidos que os homens não entendem, mas os céus interpretam como louvor, como adoração, como desprendimento. E eu finalizo esse segundo ponto. Não tenha vergonha da sua adoração. Cante como você sente que deve cantar, ore como você sente que deve orar. Não se incomode com quem está em volta. E também não se incomode no ato de julgar a ação espiritual do outro. Deixe que o Senhor está trabalhando, porque Ele sonda e conhece cada coração. Terceiro ponto. Esse aqui é um dos pontos que eu acho mais bonitos na história. A adoração não depende de resposta para produzir transformação. Antes do versículo 18, nós vamos ver, depois que Ana chega no templo, que ela faz a sua oração, que Eli aborda a sua forma de estar se expressando, mas nós vamos ver que Ana vai embora sem resposta imediata. Mas há uma coisa muito bonita nesse silêncio de Deus na vida de Ana. Ana estava angustiada, Ana se sentia humilhada, Ana estava sendo agredida em diversos contextos de violência que existiam ali. Ana encontrou tempo e disposição para adorar ao Senhor, mesmo diante do problema. Ana não ouve a sua resposta de imediato. Ainda foi questionada por um sacerdote sobre a forma que estava fazendo. Mas o texto vai dizer, no versículo 18: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. O coração adorador, que
que adora com verdade, que adora com sinceridade, que se desprende, que se entrega de maneira santa, de maneira que teme a Deus e compreende a quem direciona a sua adoração, não é a resposta, querido, que vai mover o seu coração, equilibrando você numa vida de santidade. Não é a resposta de Deus que vai amadurecer a sua vida espiritual. Não é a resposta que vai promover saúde espiritual. É o simples fato de você promover sacrifício, entrega, porque a adoração significa sacrifício. O simples fato de se desprender diante de Deus, colocar a sua vida em devoção ao Senhor, ali o Senhor já está promovendo transformação. Você pode até não estar ouvindo a voz de Deus, você pode até não ter recebido a resposta que você espera, mas o Senhor sempre faz o trabalho na vida daquele que se dispõe a isso. Ele sempre vai realizar mudanças, não as nossas, talvez nem é a que nós estamos orando para acontecer, mas a que Ele compreende que é boa, perfeita e agradável para a nossa história. Pois o Senhor sabe das coisas melhor do que a gente. Amém? Então a adoração, ela não é um contrato de troca, ela é uma entrega sem reservas. Ela se levanta naquele momento e vai embora, porque a presença de Deus já era suficiente. Repito, não era a resposta do milagre que ela pedia, mas a presença de Deus era suficiente. A gente não canta aqui, a tua presença vale mais do que o ouro, mais do que a prata. É justamente isso. Ana compreendeu isso, porque a presença do Senhor valia mais do que qualquer dinheiro, valia mais do que ter um filho. Até porque nós sabemos qual é o direcionamento que ela dá ao seu filho. Ela estava desprendida, porque Ana já estava se alinhando ao Senhor, de uma maneira que ela compreendia que a sua vida era uma vida de adoração. O quarto ponto: a adoração não termina quando a bênção chega, ela continua com novas entregas. No versículo 28, quando finaliza o nosso texto, ela diz, por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor. Então ali adorou. Ana, angustiada, procura adorar ao Senhor. Não tem a resposta imediata, procura adorar ao Senhor. Deus responde. Ela vai e dá um ato de sacrifício, entrega o seu filho para o templo, para servir naquele lugar. E o que ela faz depois? Ela chorou. Não, ela adorou. Me lembro de Jó, quando afirma: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós estamos aqui como parte de um grande propósito. A nossa presença na terra faz parte de uma coisa grandiosa. Nós fomos feitos para a glória de Deus. E por ter sido feito para a glória de Deus, para Deus nós damos glória. A nossa adoração, nosso desprendimento, nosso sacrifício é para o Senhor. É claro que nós vamos procurar ter na nossa vida, que às vezes a gente prega, fala sobre isso. Algumas pessoas às vezes mandam uma mensagem, ficam preocupadas, achando que é para ter uma vida de desprendimento total, no sentido de entregar todos os bens, no sentido de não ter mais relacionamento nenhum, como se fosse ter uma vida de penitência. O Senhor não quer que você tenha penitência. O Senhor quer que você compreenda quem é você diante dEle. E quanto mais você amadurece o seu nível de compreensão, você vai percebendo os níveis de entrega que você precisa ter nessa relação com o Senhor. Tudo vai ficando claro para quem se presta a viver uma vida de santidade, uma vida de adoração. As coisas vão ficando mais claras porque você vai percebendo que não é dinheiro que de fato vai importar tanto. Não são recursos nem poder, mas dá poder a quem merece, que é o Senhor. E aí você vai entender um outro nível de algo que é revelado nas Escrituras. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confie no Senhor, igreja, e o mais Ele fará. Ana não se apegou à bênção, não se apegou à resposta. Ela não entendia que isso era um fim,
mas isso era um meio de glorificar a Deus. A prova é que quando ela obtém a sua bênção, que é o seu filho, ela continua adorando o Senhor e entrega o seu filho. Entrega Samuel e volta a adorar. Porque para quem adora de verdade, a bênção não é o fim da história, é o começo e a continuidade de uma vida de adorador. Quem vive de adoração não vai buscar posses. A vida de adoração é uma cultura, é uma vida de dar glória, é uma vida de dar glória a quem merece, é uma vida de entrega e desprendimento total. Às vezes, na nossa realidade, na nossa forma de ver as coisas, influenciado pelo mundo externo, pela percepção política, pelo entretenimento, pelas mídias, a gente está cada vez mais distante disso. Estão roubando a nossa identidade de adorador, a nossa identidade de santidade, estão roubando isso de nós, porque o mundo está dizendo coisas que são completamente avessas a isso. Eu já falei aqui, principalmente para a juventude, algumas vezes, existiam palavras, termos, que eram termos incomuns e estranhos, até para quem não tinha tanto vínculo, tanta preocupação com as coisas do Senhor. E hoje esses termos são celebrados lá fora, como por exemplo, ostentação. Ostentação, quando eu era criança, era uma palavra pesada, em diversos contextos. Hoje, ostentar é uma palavra bonita, porque ela celebra o fato de você celebrar suas posses, não é celebrar suas conquistas, porque a gente, quando fala em ostentação, e quando falam em ostentação lá fora, nunca estão falando de ostentar a família que você conquistou, os filhos que você teve, as coisas que você realiza. Mas não, é ostentar carro, é ostentar dinheiro no bolso, é ostentar ouro. E isso vai se tornando comum. Vai se tornando comum. De uma maneira que começou até a fazer parte da realidade evangélica, em algum nível, em alguns lugares. Em que a riqueza é onde Deus manifesta as suas bênçãos e como Ele tem cuidado dos seus filhos. E não é. Nós percebemos isso no texto que nós acabamos de ler. Ana recebe a bênção e continua seu processo de adoração se desprendendo mais. Ela não estava celebrando a posse, mas celebrando o cuidado de Deus na sua vida e na sua história. E ela devolve ao Senhor e continua devolvendo, porque Ana sabe de uma coisa que é muito natural de quem tem uma vida de adoração. Nada a ela pertence. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Deus fez algo grandioso na vida de Ana, na vida de Samuel, porque Ana era humilhada, era perseguida, tinha tudo isso que nós já mencionamos aqui diversas vezes, e Ana não teve a ambição de preservar a bênção que o Senhor deu para ela. E quando ela entrega Samuel, tudo fazia parte de um plano. Porque quando nós vamos continuar a nossa leitura e entender a história de Samuel, nós vamos ver que Samuel foi muito usado para mudar a história de Israel. Deus o conduzia como profeta para falar por meio de Samuel, em um período em que as pessoas já não ouviam mais a voz de Deus. Porque Samuel foi criado em um contexto total de entrega com o Senhor. Ele já nasceu de um processo de desprendimento. Ele nasceu de um processo total de entrega. Essa era a cultura de Samuel, esse era o ar que ele respirava desde a sua infância. Só esperou desmamar e foi para o templo. Deus tem um propósito, querido. Não tenha medo. Não tenha inseguranças. Não tenha ansiedades, não fique ansioso. Respeita a sua relação com o Senhor. Amadureça a sua relação com o Senhor. Mas eu preciso de algo para agora. Confia no Senhor. Vou repetir algo que eu disse no início. Se tem algo que o crente não tem direito, é de se angustiar com o amanhã. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. A gente canta essa música aqui com tanta entrega. Na época da pandemia, essa música virou um hino. Estava quase, o povo, quando cantava, quase botando, Joab, sua mão no peito. Porque virou um hino.
porque as pessoas estavam tomadas em medo, tomadas em angústia, e precisavam de uma mensagem de esperança. A gente vai precisar se angustiar de novo para poder se reconectar com uma mensagem de esperança? Quem aqui quer de novo uma pandemia? Levanta a mão. Está repreendido em nome de Jesus. Foi um período muito difícil para todo mundo, seja econômico, saúde, mental. A gente vai precisar disso de novo? Uma igreja promove uma live hoje, vai fazer um programa online, alguma coisa assim, tem 3, 4 pessoas acompanhando. Na época da pandemia, 150, 200. Hoje tem gente que tem 1 milhão de seguidores e não consegue passar de 100. Estou dizendo que isso é de fato importante, mas isso sinaliza alguma coisa. As pessoas estavam temerosas, estavam com medo. Fizemos a nossa ceia online no dia 12 de abril de 2020. Foi incrível, a mesma coisa que estivesse aqui. Porque estava todo mundo procurando esperança, o coração estava procurando atribuir sentido às coisas. Eu lembro da data, porque foi naquele dia que Vitória estava sentindo as dores, fomos para o hospital, o Bento acabou nascendo de madrugada, então o Bento nasceu no dia 13 de abril de 2020. E a gente, naquele desespero, essa música se tornou um marco. As pessoas mandavam nas mensagens, diziam, toca porque ele vive, alguém canta porque ele vive. Todo mundo queria ouvir isso, porque ela representava a esperança. Inclusive o pastor Teobaldo narrou aqui num culto de ceia, que essa música foi escrita num contexto de guerra, em que pais estavam com medo de ter filhos dentro de um período de guerra. Eu não posso ter filho que eu não vou botar na época da guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Essa música original em inglês eu não vou botar um filho no mundo, porque é um período de guerra, é um período de conflito. Querido, em quem você crê? Em quem você deposita as suas esperanças? Eu conheci uma pessoa que já fez parte em um determinado período desse ministério, que dizia que não ia fazer faculdade, não vou fazer faculdade. Ninguém é obrigado a fazer faculdade, mas o argumento dela é que não ia fazer faculdade porque Jesus ia voltar em algum momento. Eu falei, então não trabalhe, não coma, não beba água, não procure ter um relacionamento, não vista uma roupa, não saia de casa, não pague a luz, não faça absolutamente nada. A incredulidade às vezes toma conta da gente num nível tão grande que a gente tem comportamentos às vezes imbecis. Porque o caminho que desperta a sabedoria é o caminho com o Senhor. O que é oposto a viver com o Senhor é isso aí. É falar bobagem, é começar a ter uma vida extremamente deturpada. E o pior, começa a fazer sentido. Esse tipo de coisa não pode fazer sentido na mente de alguém. Mas faz. Porque esse é o caminho daquele que se desprende da verdade. Daquele que deposita o seu coração em incredulidades e não mais na esperança. Tenha esperança, querido. Faça a sua faculdade. Pague sua conta de luz. Porque se não pagar, Jesus não voltar amanhã, o prejuízo é grande. Pague suas contas. Cumpra seus deveres. Perdoe quem tem que perdoar. Viva a mensagem do arrependimento. Limpa teu coração das angústias, das máculas do mundo. Se desprenda do ódio, da vaidade, do rancor. Vá viver uma vida de santidade. Porque de fato, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele virá. Que estejamos prontos, santos, separados, com coração de adorador, para o dia do retorno do Rei. Amém?